Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre diversidade e saúde. Estamos aqui com Lívia Rodrigues, psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Lília Pinto Martins, vice-presidente do Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro, e José Marmo, coordenador da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde e membro do Comitê de Saúde da População Negra da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Nós ainda estamos assim um pouco contagiados, né, pelo espírito das Olimpíadas, das Paralimpíadas, que trouxeram assim a beleza, a potência da diversidade. Diversidade cultural, diversidade de habilidades, né, o que constituiu também o próprio povo brasileiro. E as pessoas, eu senti que as pessoas comentavam muito sobre isso. Isso deixou algum legado? Esse legado de se ter dado visibilidade à diferença, à diversidade, eu acho que isso não se apaga. Isso fica e tem um componente muito importante, que é a inclusão. E eu acho assim que as Paralimpíadas, especialmente, nos incluíram nos Jogos, né? Porque a gente olhou para os Jogos e se viu neles, né? Enquanto plateia, enquanto participante. Então, acho que a Paralimpíada, além de incluir os atletas, incluíram a gente, como cidadão, né, do Rio de Janeiro, no esporte, né, no gosto por participar desse processo que foi importante para a cidade, né, e para a gente também. E mostrou uma outra cara também do povo negro, né? Quando você escolhe uma cantora para pagar a tosse. Agora, também é fundamental, né, a Paralimpíada, que mostra atletas que se superam. E eu fico pensando, se essas pessoas estão se superando, eu também tenho que me superar. Exatamente. E como é que é isso no cotidiano, né? Porque nem todo mundo vai ser esse super-herói. Sim, Né? Estão sim. lá desconhecidos, não ganham medalhas, né? Mas estão também, de alguma forma, fazendo coisas, se superando. Essa é a grande tragédia, né? Porque se existe esses exemplos notáveis, e são, às vezes, por pura vontade, e quase que não existe apoio, né? Agora, eu espero que haja programas de muito desenvolvimento em esporte, educação física, e começar em criança. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito mobilizada, né, assim, eu também fiquei muito angustiada, porque me dava uma sensação assim de que ali a gente estava olhando aqueles que conseguiram chegar ao final, mas que esses outros têm uma potência imensa, e não só para esportes, para tudo, né, para a vida, e que, na verdade, é muito pouco aproveitada. Não só quando lida com a questão dos deficientes, mas, por exemplo, quando a gente pensa na população negra, né, na mortalidade de jovens negros, eu olho aquilo e falo, meu Deus, que capital humano que a gente está perdendo, né? Quantos talentos, né? Porque a gente não está conseguindo justamente ter esse olhar para a diversidade, né? Tratar de maneira diferente aqueles que estão precisando, às vezes, de um pouco mais de apoio, de uma rede social um pouco mais forte, né? Por que a gente tem tanta dificuldade, né, de lidar com as diferenças? E um dos pontos é que o diferente, o estranho, dá medo, né? O desconhecido, o medo do desconhecido, né? Você se sentir afetado pelo que o outro te traz, né? Então, você se aproximar, né, dessa vivência, por exemplo, né, com a Paralimpíada, te impactou, te angustiou. E muitas vezes a gente quer fugir disso, né? A gente quer fugir desse contato porque a gente teme, né? Não saber lidar com a angústia que isso traz. Mas a gente também se esquece da nossa potência, né? De poder criar espaços para poder tratar do tema, para poder fazer isso circular, para poder ser afetado pelo outro e isso produzir efeitos numa sociedade, de uma maneira geral, né? E quando a gente se afeta pelo outro, a gente se abre para poder pensar diferente, para ser diferente, e às vezes isso dá medo de mudar, né? A arte de cuidar é justamente essa arte de você compreender esse outro em sua plenitude, né? Se ele é negro, se ele é branco, se ele é nicei, ou seja, se é cadeirante, se não é, se é homem, se é mulher, se é criança, juventude, principalmente. Existe uma dificuldade, é como se a gente tivesse uma dificuldade de trabalhar a juventude. Entendeu? Quando a juventude é fantástica, a juventude traz uma nova visão, né? Te dá mais ânimo e tem um outro olhar. E essa diversidade de olhares, eu acho que compõe esse mundo, né? Da mesma coisa que eu falo quando eu estou trabalhando das religiões. Essa diversidade religiosa, ela dá um outro componente que é da criatividade. Ou seja, eu tenho que falar não mais só para os meus, ou para quem é igual a mim.
Eu tenho que falar para todos. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no universo. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus, um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Mas para isso, o quanto é importante a gente também se trabalhar, né? Eu fiz um curso uma vez de desenvolvimento emocional e me lembro que ele dizia assim, que a gente tem que aprender a se surpreender consigo mesmo. Porque a partir do momento que eu percebo que eu posso ser diferente daquilo que eu tinha imaginado, eu me abro também para perceber a diferença no outro, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais nisso, né? E uma coisa que o Marmo falou que é legal, né, é dessa potência que tem nos jovens, assim, de não temer tanto também, né? Essa desconstrução que vem do encontro com o diferente, né? Acho que eles se lançam mais. E acho que a gente apostar, né, nesses espaços de discussão com os jovens é muito importante, porque garante, né, que a gente possa ter uma sociedade, né, mais aberta para esse diálogo, né? Também me lembrei de uma coisa que a primeira vez que eu ouvi eu achei tão cruel, mas depois eu vi que era tão verdadeiro. Foi uma assistente social que comentou que o serviço de saúde, ele às vezes, ele julga, ele condena e ele aplica a pena. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é isso? E aí essa semana eu estava lendo justamente sobre essa questão do nome social, o quanto agora vão fazer toda uma campanha. E fiquei pensando nisso, quer dizer, quando às vezes você recebe a ficha e sabe o nome social da pessoa, você vê que é uma mulher que está na sala de espera e você chama ela pelo nome verdadeiro, né, de Roberto ou o que quer que seja, você está aplicando a pena. A gente, né, da saúde mental tem toda uma discussão mais avançada nesse sentido, né, da garantia do direito à diversidade, né, e a não patologização, né, da homossexualidade ou da identidade de gênero. Porque às vezes eles reclamam que, por exemplo, vai na ginecologista, a ginecologista fala assim, você usa camisinha? A menina diz, cara, eu sou lésbica, sabe? É um outro tipo de prática que às vezes não utiliza camisinha masculina, né? E isso não me foi perguntado, não criou esse espaço para poder falar disso. E isso afeta o meu cuidado, né? E eu não me sinto à vontade para poder dizer de mim para uma pessoa que já infere que eu sou uma pessoa heterossexual, por exemplo. Então, abrir essa escuta, né? Perguntar o que você acha, né? Você conhece isso, como é que você quer se cuidar, como é que eu posso te ajudar, o que eu posso fazer por você, trazer um pouco do outro, né, essa expectativa do cuidado que ela tem para ela, né? A pessoa com deficiência pode estar
arrumada, bem vestida, com a cadeira, o equipamento bom, né, de boa qualidade, etc. E ela nunca é tomada como a pessoa que está ali para, por exemplo, pagar uma conta do restaurante. Então, são certas questões que já estão no imaginário, né, humano, e que já colocam a pessoa num determinado lugar que normalmente tem uma conotação muito pejorativa. Nessas Paralimpíadas mesmo, um público que começou indo devagarzinho, depois teve uma das semanas que houve recorde, né, de público, né, até além das Olimpíadas. Então, eu acho que isso também vai sendo desmistificado e até assinala um caminho mais plural, mais diversificado, de contatos, de convívios, de pensamentos. Eu acho que um desafio para a gente é criar esses espaços de encontro, né? Exato, Porque exato. às vezes a gente está cada um na sua, cada um no seu quadrado e a gente não se encontra para poder viver esse tipo de situação e se perceber nas semelhanças também, não só nas diferenças, né? O homem, a gente vincula a imagem de masculino à valentia e acaba entrando, esse excesso de confiança em si acaba proporcionando e te expondo a situações de risco que a mulher não está tão suscetível. Meu nome é Jeffer, eu tenho 32 anos. Já tive caso de amigo, na verdade, eu conhecia, foi festa, mexeu com a namorada de um deles, chamou turma, chamou galera, pegaram o cara, ele acabou tendo complicação, teve traumatismo e acabou falecendo. De morte boba, fútil, motivado a álcool. O consumo excessivo de álcool ele pode levar à dependência química e fora essa característica do abuso excessivo de álcool, a gente fala também do prejuízo social, né, que é muito importante, a gente não pode desconsiderar. A gente tem absenteísmo do trabalho, né, a gente tem a violência doméstica. Eu, pessoalmente, nunca entrei em briga, eu não sou um cara de brigar. Eu não desconto minha raiva no álcool, na noite. Eu tento canalizar essa energia pesada, eu boto pra fora, eu converso com amigo, converso com família, eu vou correr, eu vou treinar. Eu tento descontar isso através do esporte. Então é uma terapia que eu tenho, é um modo que eu achei de tirar essa pressão, essa coisa de uma maneira saudável. As principais causas de mortalidade dos homens hoje, na faixa etária dos 5 aos 55 anos, são as causas externas. Violência, acidentes. Fora dessa faixa, a gente já tem as doenças cardiovasculares e os infartos. Desde cedo, né? Desde novo, eu sempre tive uma preocupação em me cuidar. Sempre procurei fazer exames, esses rotineiros, né? Sempre tá procurando um médico, manter esses exames normais de rotina sempre em dia, né? Os homens vivem em média 7 anos, aproximadamente, menos que as mulheres, porque eles cuidam menos, são menos cuidadosos com a saúde quando comparado com as mulheres. Ter essa tranquilidade, estar fazendo os exames e ter a satisfação também de tê-los também já controlados, né? Dentro de um padrão que me dê essa tranquilidade, motiva, né? De caminhar, de pedalar, de interar com a minha família. O homem tem que adquirir bons hábitos de vida. Ele tem que mudar, ter mais compromisso com a sua saúde. Tem que deixar de pensar que ele é forte o tempo todo e começar a procurar os médicos, fazer os exames de rotina, melhorar a alimentação, praticar atividade física. Você mantendo esse hábito de vida saudável, se alimentar bem, manter a prática de esportes regularmente, o consumo de álcool, ter essa coisa bem pensada, não exagerar, evitar situações de risco, de violência, você consegue viver muito, viver bem. Independente da idade, o homem sedentário ele sempre vai se beneficiar da atividade física regular. Ele sempre vai estar em vantagem em relação a qualquer pessoa que está ali parada, que não está ativa, né? Então, não tem hora. O momento é aquele que ele achar oportuno, né? A gente não pode deixar de não fazer atividade física. Penso que eu manter bem assim, eu ainda vou conhecer meus netos, poder viver com meus netos. E o principal de tudo, né? Envelhecer com saúde. Espero ter vida longa, com qualidade, uma vida tranquila, longe de briga,
me alimentando bem, fazendo muito esporte e ficando velho e feliz. Você sabia que combater pobreza e desigualdades tem tudo a ver com compreender o que é gênero, raça e etnia? Mulheres, negros e indígenas ganham menos, têm menor escolaridade, não conseguem representatividade política e sofrem violências constantes. Por falta de oportunidades, as mulheres ocupam espaços de menor prestígio social e raramente estão em posição de chefia. Menos de 9% do parlamento brasileiro é feminino. As mulheres sequer têm liberdade sobre seu corpo e direitos reprodutivos, pois a lei não garante isso. O machismo se expressa ainda por meio das violências sexual, física e verbal. A comunidade LGBT também sofre com a violência de gênero. No Brasil, a cada 27 horas, um assassinato é motivado pela homofobia e pela transfobia. A lesbofobia também é crítica. E com frequência as lésbicas são vítimas com o estupro corretivo. Além de combater isso, o Estado tem o dever de garantir que casais LGBT tenham os mesmos direitos dos heterossexuais. Assim como a violência de gênero, o racismo foi naturalizado. A discriminação de negros no mercado de trabalho e na política é evidente. A maioria das execuções cometidas pela polícia é contra jovens negros. Nos últimos 10 anos, o número de jovens negros vítimas de homicídio subiu, enquanto o de brancos caiu. A face mais visível do Estado para negros e negras no Brasil sempre foi a da repressão. O racismo também afeta os indígenas. Não à toa, não vemos nenhum indígena no parlamento, e apenas 2 como deputados estaduais. O Brasil conta com 305 etnias, falantes de 274 línguas diferentes. Os povos indígenas são vítimas de conflitos em torno de suas terras e recursos naturais, impedindo a reprodução social de suas culturas. Em 2016, uma criança indígena de 2 anos foi assassinada e suspeita-se de crime de racismo. A Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Porém, na vida real, vemos que o Brasil exclui negros e indígenas. Por isso, são importantes ações afirmativas, como cotas raciais. É fundamental aplicar o orçamento ouvindo as demandas de mulheres, da comunidade LGBT, dos negros e dos indígenas. E construir políticas públicas que cheguem a essas pessoas. O INESC luta pelo fim do racismo, machismo e homolesbotransfobia. Eu tenho ouvido muito essa expressão, representatividade importa, né? A gente teve, por exemplo, no projeto Rap da Saúde, tinha o grupo de surdos. Eu nunca vou poder agradecer o quanto eu aprendi com eles, né? Assim, eles trouxeram uma outra luz. E eu me lembro, por exemplo, de um dia que, num evento, alguém comentou assim, surdos mudos, e aí ele veio explicar, não, nós somos só surdos, não somos mudos. Mesmo quando a gente não fala, a gente tem a nossa voz interna. E eu me lembro dos profissionais saindo e comentando assim com a gente, que tinham ficado super emocionados, que tinha trazido uma reflexão assim tão importante, né? Então, o quanto todos nós ganhamos, mas o quanto a gente precisa investir também nessa questão da participação. E de rever as nossas práticas, porque a partir da presença, só da presença deles ali, aquelas oficinas que a gente já tinha protocoladas, do nosso jeito de fazer, tinham que ser repensadas para poder incluí-los, para eles poderem participar. E aí está o pulo do gato. Como é que eu incluo tudo isso que eu aprendi, que fui sensibilizado naquela hora, no meu cotidiano, no meu dia a dia, na minha ação? Porque aí é que vai ser bacana. Nós desencadeamos, né? Um movimento ou das pessoas se aproximarem da diversidade, enfim. Mas há essa resistência e não se procura, muitas vezes, ouvir o que a pessoa traz, né? No caso das pessoas com deficiência, há muito essa tendência de se falar o que ela deve dizer, o que ela deve fazer, por conta de toda uma história, né, de tutela, etc. Então, isso vai criando todos esses mal-entendidos e acaba que a pessoa não tem a voz própria, né? Então, essa independência, essa autonomia,
É o que a gente... Acho que vocês fizeram isso, deram autonomia às pessoas delas fazerem o que elas achavam que era do mundo delas, né? E eu acho isso importantíssimo. E a pessoa precisa se apoderar desse protagonismo. Claro. Quando criança, eu morava na Rua do Cruz, né? E eu cismei o seguinte, numa das coisas que eu fazia de festa lá da igreja, tinha que ter os anjos. Aí eu falei, poxa, eu vou ser anjo. Aí eu fui, aquilo tudo, falei com a professora de catecismo, olha, eu quero ser anjo. Ela falou, não existe anjo negro. Você não pode ser. E não deixou. E eu fiquei tão abalado por aquilo. Passei a minha vida inteira abalado por aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui uma estratégia. Quando eu criei um grupo chamado Trupe da Saúde, que trabalhava com jovens e adolescentes, né? Então nós resolvemos fazer o seguinte, eu falei, nós vamos entrar para falar de questões raciais, porque eram todos negros, mas vamos falar diferente. Em vez de ser uma coisa que é ataque, vamos falar de maneira irônica. Tem o aspecto artístico, tem o aspecto do humor, e você sabe que foi para quem não sabe, a Trupe da Saúde foi uma das inspirações do próprio Rap da Saúde, né? E eu ficava percebendo, assim, que você sempre teve essa abordagem delicada, essa abordagem da sedução, e foi a mesma coisa para as religiões afro-brasileiras. Porque, independentemente da sua crença, tem toda uma questão de cultura ali que é maravilhosa. A inclusão não é uma coisa de um dia para outro. É uma cultura que a gente tem que, aos poucos, ir implantando, porque não é fácil as pessoas se reconhecerem nessa diversidade. E acho que esse é o nosso grande desafio, né? Porque a gente tem saberes, né? A gente tem, né, as nossas tradições e a gente, às vezes, se isola em guetos, né? Isso é um perigo, às vezes, né? Porque mesmo a gente achando importante reforçar as nossas identidades, as nossas tradições, né? Mas a gente corre um risco, às vezes, de ficar pouco permeável, pouco flexível, né? Se afetar pouco, não se encontrar. E isso não abrir espaço para a gente poder criar uma sociedade mais diversa mesmo, né? Com compartilhamento dessa diversidade, desse diferente. E eu acho assim, que um encontro vale mais do que 1000 palavras. Lívia falando, e eu só pensando aqui, mais amor, por favor. Sim. Que une quem se ama, faz lembrar, faz animar, voar mais alto e viajar, fechar os olhos e sonhar que quem amamos com a gente pra sempre vai ficar. Faz pensar o quanto é bom se entregar, se abrigar e ter no time sempre alguém pra toda barra segurar. Mas se um